Olá pessoal, a ideia desse vídeo é explicar um pouco mais sobre a crise que aconteceu durante o período da República de Roma e como é que isso trouxe consequências políticas para os romanos. Então vou explicar um pouco mais sobre quais são as mudanças políticas que aconteceram por causa da situação de crescimento de Roma. Então, só lembrando de algumas coisas, né? A gente viu que durante o período da República Romana, o exército romano é extremamente organizado, né? Um exército que é super bem equipado, super bem treinado, e esse exército vai ser responsável pela expansão de Roma. Essa expansão acontece em duas fases. A primeira fase é a conquista da Península Itálica, né, principalmente na guerra contra etruscos e gregos, e a segunda fase são as chamadas Guerras Púnicas. Guerras Púnicas são contra a cidade de Cartago, o Império do Norte da África, que era uma colônia fenícia, a quem os romanos chamavam de Punis, por isso Guerras Púnicas. Foram as três vencidas pelos romanos. O que aconteceu? Depois das Guerras Púnicas, os romanos eles conquistaram o comércio marítimo no Mar Mediterrâneo, chamando o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. E esse controle do comércio marítimo do Mediterrâneo fez com que os romanos enriquecessem muito, né? Eles passassem por um momento de enriquecimento, de crescimento da cidade de Roma, né? Grandes construções, como a que aparece aqui do lado, né? Mas esse enriquecimento não veio para todo mundo, né? Aconteceu um aumento da desigualdade social, onde é que o rico ficou mais rico e o pobre ficou mais pobre, o de cima sobe, de baixo desce, tchururara. Então esse crescimento da desigualdade social fez com que a cidade de Roma tivesse muitos pobres e muitos problemas. Uma outra consequência que nós temos é o aumento da escravidão de Roma. Lembrando que o escravo ele podia ser de qualquer grupo, né, qualquer etnia, ele normalmente era urbano e doméstico e ele era tratado com menos violência. Toda escravidão é violenta, mas ele era tratado com menos violência. E a cidade de Roma cresceu muito, muito rápido, com muitos pobres, o que provocou uma crise dentro da cidade de Roma. E essa crise vai ter algumas consequências políticas. Uma das consequências políticas foi a ação de dois irmãos tribunos da plebe, os conhecidos como irmãos Graco. O primeiro irmão Graco é chamado de Tibério Graco. E o Tibério Graco, como tribuno da plebe, ele propôs uma lei que é muito parecido com a ideia da reforma agrária. Qual que era a proposta dessa lei agrária do Tibério Graco? Você pega terras maiores do que 200 hectares, né, terras muito grandes, você tira essas terras dessas pessoas ricas ao custo de uma indenização e você depois divide essas terras em porções menores e você distribui essas terras para os plebeus, especialmente para soldados veteranos de guerra. Com isso, você vai tirar o veterano de guerra da cidade, dar uma chácara, um sítio para ele no qual ele vai viver com a sua família, e você tem menos pobres na cidade de Roma e você tem população vivendo bem no campo, na sua terra. O único problema dessa proposta é que os maiores proprietários de terra daquele tempo, não hoje, né, os maiores proprietários de terra daquele tempo eram políticos, senadores, patrícios. E eles não concordavam com essa ideia do Tibério Graco, que vai ser perseguido e vai acabar sendo assassinado. 10 anos depois, o seu irmão mais novo, chamado de Caio Graco, ele vai propor uma nova lei, chamada de Lei Frumentária. O que essa lei propunha? Ela propunha o subsídio daquilo que é essencial, é a base da alimentação do romano. Né? Eu coloquei aqui uma imagem aqui do lado com diversos tipos diferentes de macarrão. Podia também colocar uma outra imagem com diversos tipos diferentes de pães, porque todas as pastas, todos os paninis, todos os pães que são feitos, eles têm um ingrediente básico, um ingrediente essencial. E esse ingrediente é a farinha de trigo. Então, a proposta do Caio Graco era pegar esse ingrediente principal, a farinha, e tornar ele mais barato, subsidiado pelo governo, uma espécie de fome zero, Bolsa Família daquele tempo. Então, com isso, o pobre teria acesso mais fácil, né, a uma alimentação. O Caio Graco também acaba sendo perseguido e ele pede para o escravo dele matar ele. Uma outra questão que a gente tem aqui durante esse período é uma revolta de um gladiador chamado Espartacus. Gladiadores eram escravos
que lutavam em grandes arenas, como o Circo Máximo, que aparece lá em cima, né? Uma arena, um coliseu, né? Na qual escravos eram colocados para lutar, para divertir a população. Um desses escravos era um guerreiro germânico chamado Spartacus. E o Spartacus vai liderar uma revolta de escravos, começa com 85 escravos armados literalmente com colheres, e esses escravos vão começar a aumentar, né, em tamanho, em proporção, até que você tem uma revolta aí de 50, 60 mil escravos se revoltando contra o poder de Roma. E essa revolta ela é encerrada por um general chamado Crassus, que consegue derrotar o Spartacus, né? Cerca de 6 mil pessoas acabam sendo crucificadas em represália a isso tudo, e essa revolta ela chega ao fim. Mas o que eu quero desenhar aqui é um cenário de crise social dentro da cidade, dentro do Império Romano. Tá? Então, a Roma estava numa situação complicada. Você tinha muitos pobres dentro da cidade de Roma. Isso provocou uma mudança na política romana, que é a existência da ditadura. Nesse caso aqui, ditadura não é necessariamente uma questão ruim. Tá? A ditadura é em casos de emergência, em casos de crise, né? Você decreta o que hoje aqui no Brasil é uma espécie de estado de emergência, né? Na qual você diz, ó, a situação está feia e a gente precisa fazer com que o nosso governante tenha mais poderes para lidar com essa situação de crise, de emergência. Em Roma, o cônsul, que era o governante normal, passava a ser o ditador. Tá? Então, era uma situação temporária na qual o governante tinha mais atribuições e mais poderes para tirar o povo daquela situação. E aqui a gente tem dois ditadores, que são esses que estão aqui do lado, o Mário e o Sila, que são os ditadores que vão tentar tirar Roma dessa crise. E o que eles fizeram foi um processo de profissionalização do exército. Ou seja, o exército, que normalmente era composto por voluntários, agora passa a ser profissional, o que significa que os soldados vão receber salário. O próprio nome salário vem de como que os soldados romanos recebiam parte do seu pagamento. Isso daqui é um salário romano. Tá? E esse salário romano aqui, ele tem sal. Então, os soldados romanos, eles recebiam sal. Qual que é o aspecto que a gente tem aqui? Com essa profissionalização do exército, os soldados romanos começam a dar cada vez mais importância, cada vez mais valor, cada vez mais poder aos generais romanos. Os generais romanos já eram figuras importantes, mas a profissionalização do exército vai fazer com que esses generais se tornem cada vez mais importantes dentro de Roma. Um desses generais é aquele que aparece lá em cima, Júlio César, que derrotou os gauleses, fez uma grande triunfal volta para a cidade de Roma, trazendo Vercingetorix, que era o rei dos gauleses, né, acorrentado. Então, assim, os generais se tornam cada vez mais pop, cada vez mais a esperança do povo de tirar eles dessa situação de crise. E isso fez com que acontecessem dentro de Roma os chamados triunviratos. Triunviratos são quando 3 governantes, 3 generais vão dividir o poder de Roma. Né? E a gente teve 2 triunviratos diferentes. No primeiro triunvirato, nós temos 3 generais. Tá? Os generais são Crasso, o general que lidou com a revolta do Spartacus, Júlio César, esse general que entrava em guerra com os gauleses e era extremamente popular dentro de Roma, e um outro general chamado Pompeu, que era conhecido por lidar com piratas na ilha da Sicília. E esses 3 generais começaram a dividir o poder de Roma entre eles. Qual que é o problema que você tem aqui? Crasso acaba recebendo um mensageiro que estava armado, eles não vistoriaram o cara direito, e ele acaba sendo assassinado por esse mensageiro. Né? Até isso depois deu uma expressão, deu origem a uma expressão que nós temos em português, que é erro crasso, né? Que foi o erro desse cara não ter, um erro muito grave que esse cara cometeu ao não vistoriar o mensageiro. E depois que Crasso é assassinado, a gente vai ter uma disputa entre as tropas de Júlio César e as tropas de Pompeu, as legiões de Júlio César e as legiões de Pompeu. Pompeu
vai tentar articular no Senado, enquanto Júlio César estava longe na guerra contra os gauleses, tentando fazer com que a guerra dele fosse reconhecida como ilegal. Júlio César pega o seu exército, volta para Roma, tinha uma espécie de limite que dizia assim, ó, o exército pode vir até aqui, daqui ele não pode passar. Júlio César vai além desse limite, que era o rio Rubicão, invade Roma com o seu exército, Pompeu acaba fugindo, acontece uma batalha entre as tropas de Júlio César e Pompeu, Pompeu, derrotado, acaba fugindo para o Egito, e lá no Egito ele acaba sendo assassinado. Qual que é o resultado disso? Júlio César acaba se tornando o único governante da cidade de Roma. Ele acaba se transformando no ditador de Roma. E por mais estrategista que ele fosse, por melhor que ele fosse como governante, os patrícios, os senadores patrícios, não queriam que Roma voltasse a ser uma monarquia. Então, o que aconteceu? Os senadores fizeram uma cilada, né, uma emboscada contra o Júlio César, cercaram ele no Senado num dia de trabalho, deram facadas nele e assassinaram Júlio César. Começa então o segundo triunvirato, no qual você tem 3 governantes: o Lépido, Otávio, que era sobrinho de Júlio César e foi adotado com ele como seu filho, o que era comum naquele tempo, você adotar outro homem como seu filho para ele ser o seu sucessor, e Marco Antônio, que era o braço direito de Júlio César, com o qual ele compartilhava uma amante que era Cleópatra, né, a rainha ptolomaica do Egito. E o que aconteceu aqui? Lépido se afasta dessa disputa, ele vê que é briga de cachorro grande, e você tem uma guerra entre as tropas de Otávio e de Marco Antônio. E numa batalha, chamada de Batalha do Ácio, Marco Antônio acaba sendo derrotado, Cleópatra se suicida e Otávio acaba se transformando no único governante da cidade de Roma. A partir desse momento, Roma deixa de ser uma república e passa a ser um império. Por que Roma passa a ser um império em 27 a.C., com a ascensão de Otávio Augusto? Porque Otávio Augusto vai se dar uma série de títulos que mudam o seu status como governante. O primeiro desses títulos é o de Imperator. Imperator significa chefe, líder das legiões romanas, de todo o exército. Ou seja, Otávio é o líder militar de Roma. O segundo título que ele se dá é o de primus entre pares, ou princeps. Significa que ele é o mais importante entre os seus iguais. Ele, como patrício, era o mais importante de todos os patrícios. Mas, além disso, ele se deu o título de tribuno da plebe vitalício, ou seja, ele era o representante dos plebeus, a voz do povo no Senado. Ele também era Pontifex Maximus, ou seja, o líder religioso dentro de Roma. Lembrando que o líder religioso era um cargo público, era um senador que era eleito para ser o chefe da religião, que era uma atribuição, um cargo público. E o Otávio acaba sendo também colocado como líder religioso de Roma. Mas ser o chefe do exército, mais importante dos patrícios, a voz do povo e o líder religioso não foi suficiente para Otávio. Então o que Otávio fez? Ele se deu o título de Augusto. Augusto significa venerado. Isso, naquele tempo, significava que Otávio, como homem, ele subia um degrau. Se antes ele era visto só como um homem, agora, como Augusto, ele passa a ser visto mais como um deus. Tanto que são construídas estátuas, templos, feitos sacrifícios em homenagem aos imperadores de Roma. E Otávio, sobrinho de Júlio César, acaba utilizando como título o título que vai ser utilizado pelos imperadores romanos depois, que é o título de César. E os imperadores romanos, né, nessa nova fase que a gente tem do governo de Roma, né, eles vão usar esse título, né, que é o título de César. Começa então essa última fase da história de Roma, que é a fase do Império. Lembrando que são 3, monarquia, república e império, e mais sobre o império eu explico para vocês no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço.